Ricardo tinha tudo o que um homem poderia querer aos 42 anos. Uma fortuna de 80 milhões de reais, mansões em 3 países, carros que custavam mais que casas inteiras. Mas naquela manhã de setembro de 2019, sentado no seu escritório no último andar do edifício mais alto de São Paulo, ele segurava na mão algo que todo o seu dinheiro não conseguiu comprar. Uma carta de rejeição, a 15ª. 15 mulheres diferentes. 15 nãos que ecoavam na mente dele como tiros certeiros no ego. O papel tremia entre seus dedos não de nervosismo, mas de uma raiva fria que ele não sentia há anos. Obrigada pelo interesse, Ricardo, mas não acredito que sejamos compatíveis. Palavras simples, educadas, devastadoras. Largou a carta na mesa de mogno e olhou pela janela panorâmica. Lá embaixo, São Paulo fervilhava com seus 12 milhões de habitantes. E Ricardo se sentia o homem mais sozinho do mundo, porque descobriu algo terrível naquela manhã. Existe algo que o dinheiro não compra, e esse algo estava matando ele por dentro. O apartamento de Ricardo na Faria Lima tinha vista para toda a cidade, mas naquela noite parecia uma prisão dourada. O cheiro de couro italiano dos móveis misturava-se com o aroma do uísque escocês de R$1.000, a garrafa que ele bebia sozinho todas as noites. O silêncio era quebrado apenas pelo zumbido quase imperceptível do ar-condicionado e pelo barulho distante do trânsito 40 andares abaixo. As paredes eram decoradas com quadros de artistas famosos, Picasso, Van Gogh, Monet, mas nenhum deles conseguia preencher o vazio que crescia no peito dele como um tumor. Ricardo caminhava descalço pelo piso de mármore frio, sentindo cada passo ecoar na imensidão vazia do apartamento. A mão direita ainda doía da última cirurgia plástica. Sim, ele havia chegado a esse ponto. Aos 42 anos, tentando comprar juventude com bisturi. O gosto amargo da solidão estava sempre na boca dele, misturado com o sabor caro dos charutos cubanos, que fumava para preencher o tempo vazio. A primeira rejeição veio de Camila, uma advogada de 35 anos, que conheceu num evento beneficente. Ricardo havia se aproximado dela com toda a confiança que o dinheiro lhe dava. Falando sobre suas viagens pela Europa, seus negócios, sua cobertura em Miami, ela o ouviu educadamente, sorriu nos momentos certos. Mas quando ele a convidou para jantar, a resposta foi clara. Obrigada. Mas não, simples assim, sem explicações, sem desculpas elaboradas. Apenas um não que ecoou na cabeça dele durante semanas. Ricardo não estava acostumado com rejeições. Desde que ficou rico, aos 28 anos, as portas se abriam para ele como mágica. Restaurantes reservavam as melhores mesas, hotéis ofereciam suítes presidenciais, e as pessoas, especialmente as mulheres, sempre diziam sim para tudo que ele propunha. Mas Camila foi diferente, e isso o intrigou mais do que deveria. Começou a segui-la discretamente nas redes sociais, a esbarrar com ela em eventos, a mandar flores para o escritório dela, até que ela bloqueou o número dele e mudou de academia. A segunda foi Patrícia, uma médica que conheceu no hospital onde fazia doações. A terceira, Juliana, uma professora universitária. A quarta, Mariana, uma jornalista. Todas diferentes, todas com suas próprias vidas, carreiras, sonhos, e todas disseram não para Ricardo. Ele começou a questionar sua abordagem. Talvez fosse muito direto, muito óbvio com o dinheiro. Contratou um coach de relacionamentos, um homem de 50 anos, que cobrava R$5.000 por sessão para ensinar como conquistar mulheres de alto padrão. O problema não é você ser rico, o coach explicou, ajustando os óculos caros. O problema é que você só oferece isso. Onde está sua personalidade? Seus hobbies? Suas paixões? Ricardo ficou em silêncio, porque a verdade era que ele não sabia. Havia passado os últimos 15 anos construindo o império financeiro processo. Esqueceu de construir a si mesmo. Suas únicas paixões eram planilhas, investimentos e o prazer de ver os números crescerem na conta bancária. Mas como explicar isso para uma mulher? Como dizer que sua maior emoção era fechar um negócio de milhões? A quinta rejeição veio de Ana, uma arquiteta que conheceu numa galeria de arte. Desta vez, Ricardo tentou uma abordagem diferente. Não mencionou dinheiro, não falou de propriedades ou viagens. Conversou sobre arte, fingiu entender de pintura, inventou gostos que não tinha. Ela pareceu interessada, riram juntos, trocaram números. Ricardo achou que finalmente havia descoberto a fórmula. Mas quando a convidou para sair, Ana hesitou. Posso ser honesta com você? Ela perguntou.
e o coração dele disparou. Você parece uma pessoa legal, mas há algo artificial em você, como se estivesse representando um papel. As palavras dela foram como socos no estômago, porque eram verdadeiras. Ricardo estava representando havia tanto tempo que nem lembrava mais quem realmente era por baixo da máscara de sucesso. E não sei quem você é de verdade, Ana continuou, e tenho a impressão de que você também não sabe. Ela se despediu com um beijo no rosto e saiu da vida dele, deixando sozinho com uma verdade que doía mais que qualquer rejeição. Naquela noite, Ricardo se trancou no escritório e abriu uma garrafa de vinho de R$3.000. Enquanto bebia, folheou álbuns de fotos antigas, tentando lembrar de quem era antes de ficar rico. Encontrou uma foto de quando tinha 22 anos, recém-formado em administração, trabalhando 16 horas por dia numa startup. Naquela época, ele tinha sonhos simples: uma casa própria, um carro usado, talvez uma namorada que gostasse dele pelo que era, não pelo que tinha. Havia uma garota na faculdade, Letícia, que ria das piadas ruins dele e dividia sanduíches baratos na cantina. Eles namoraram por 2 anos, faziam planos de casar depois da formatura. Mas quando a empresa de Ricardo decolou e o dinheiro começou a entrar, tudo mudou. Ele começou a trabalhar mais, a sair menos, a trocar os programas simples por compromissos de negócios. Letícia tentou acompanhar, mas Ricardo estava obcecado pelo sucesso. Você mudou, ela disse na última conversa que tiveram. Não consigo mais te reconhecer. E ela estava certa. Ele havia se perdido no caminho para o topo. A 10ª rejeição veio de Sofia, uma psicóloga de 40 anos, que conheceu num café em Pinheiros. Ela foi a mais direta de todas. Você quer saber por que estou dizendo não? Perguntou. Depois que Ricardo fez o convite de sempre, porque você não está procurando uma parceira. Está procurando um troféu, alguém para completar sua coleção de conquistas. As palavras dela ecoaram na cabeça de Ricardo por dias. Ele começou a observar seu próprio comportamento, a analisar suas motivações. Percebeu que realmente via as mulheres como objetos a serem conquistados, não como pessoas com quem queria construir algo real. Suas tentativas de relacionamento seguiam sempre o mesmo roteiro: restaurante caro, presente extravagante, proposta de viagem para algum lugar exótico, como se estivesse comprando uma experiência, não vivendo uma. Ricardo começou a questionar não apenas sua abordagem, mas seus próprios desejos. Será que realmente queria um relacionamento? Ou apenas queria provar para si mesmo que podia ter qualquer coisa? A resposta o assustou. Ele não sabia mais a diferença. Depois da 12ª rejeição, Ricardo tomou uma decisão radical. Cancelou todos os compromissos de trabalho por 1 mês e viajou sozinho para uma cidade pequena no interior de Minas Gerais, onde ninguém o conhecia. Alugou uma casa simples, sem luxos, e tentou viver como uma pessoa normal. Comprava pão na padaria da esquina, conversava com os vizinhos, caminhava pelas ruas de terra sem pressa. Foi lá que conheceu Helena, uma professora de 41 anos que dava aulas na escola local. Ela não sabia quem ele era. Não fazia ideia da fortuna que possuía. Para ela, Ricardo era apenas um homem de São Paulo que estava tirando umas férias na cidade. Eles se conheceram na biblioteca municipal, onde ele havia ido procurar algo para ler. Helena recomendou alguns livros e começaram a conversar sobre literatura. Pela primeira vez em anos, Ricardo teve uma conversa real com uma mulher, sem máscaras, sem representações, sem segundas intenções, e descobriu algo surpreendente. Ele gostou de si mesmo naquela conversa. Gostou do homem que era quando não precisava impressionar ninguém. Ricardo passou 3 semanas em Minas e a cada dia se sentia mais próximo de Helena. Eles caminhavam juntos pelas manhãs, conversavam sobre livros, compartilhavam histórias da infância. Ela falava sobre os alunos com paixão, sobre os sonhos de melhorar a educação na cidade, sobre a simplicidade que encontrava na vida pequena. E Ricardo se viu contando verdades que nunca havia compartilhado com ninguém. A solidão, o vazio, a sensação de que havia perdido a si mesmo no caminho para o sucesso. Você parece uma pessoa boa, Helena disse numa tarde, enquanto tomavam café na varanda da casa dela. Mas também parece perdido, como se estivesse procurando algo que não sabe o que é. Ela estava certa. Mais uma vez, Ricardo estava procurando, mas não sabia exatamente o que. No último dia da viagem, ele quase contou a verdade sobre quem era, sobre o dinheiro, sobre a vida em São Paulo, mas teve medo. Medo de que ela mudasse, como todas as outras mudavam quando descobriam sua fortuna. Então se despediu com uma mentira, prometendo voltar em breve, sabendo que provavelmente nunca mais haveria.
De volta a São Paulo, Ricardo tentou voltar à rotina normal, mas algo havia mudado. O apartamento parecia ainda mais vazio, o trabalho ainda mais sem sentido. Ele se pegava pensando em Helena, na simplicidade daqueles dias, na sensação de ser aceito pelo que era, não pelo que tinha. Tentou ligar para ela algumas vezes, mas sempre desligava antes que atendesse. O que diria? Como explicaria a mentira? Como justificaria a vida dupla que havia criado? Foi então que conheceu Beatriz, uma empresária de 38 anos, que frequentava os mesmos círculos sociais. Ela era inteligente, bem-sucedida, independente financeiramente. Ricardo pensou que finalmente havia encontrado alguém que o entenderia, alguém que não se impressionaria apenas com dinheiro. Mas quando a convidou para sair, a resposta foi a mesma de sempre: obrigada. Mas não. Desta vez, porém, Beatriz foi além. Posso dar um conselho? Ela perguntou. Pare de tentar comprar amor. Não, e mesmo que funcionasse, não seria amor de verdade. A 14ª rejeição veio de Carla, uma médica veterinária que conheceu numa clínica onde levou um cachorro que havia adotado na verdade. Comprado por R$50 mil de um criador famoso, numa tentativa desesperada de parecer mais humano, Carla cuidou do animal com carinho. Conversou com Ricardo sobre responsabilidade pet, sobre amor incondicional. Ele se sentiu conectado com ela, achou que finalmente havia encontrado alguém especial. Mas quando a convidou para jantar, ela hesitou. Você parece uma pessoa legal, disse, mas há algo em você que me incomoda. Você tenta muito, como se estivesse sempre vendendo alguma coisa. Ricardo saiu da clínica com o coração partido e uma certeza terrível. O problema não eram as mulheres, o problema era ele. Havia se tornado um homem que só sabia oferecer coisas materiais porque havia esquecido como oferecer a si mesmo. Suas emoções eram compradas, suas experiências eram pagas, até suas tentativas de amor eram transações comerciais. Ele havia se transformado numa versão humana da própria empresa, eficiente, lucrativa, mas completamente vazia por dentro. A 15ª rejeição foi diferente de todas as outras. Veio de Fernanda, uma artista plástica de 36 anos, que conheceu numa exposição. Ela era diferente. Não se impressionou com o carro dele. Não ficou deslumbrada com o convite para jantar no restaurante mais caro da cidade. Na verdade, sugeriu que fossem a uma lanchonete simples no centro. Durante a conversa, Ricardo tentou todas as suas táticas habituais. Falou sobre viagens, negócios, conquistas financeiras. Fernando ouviu em silêncio, com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Quando ele terminou de falar, ela fez uma pergunta que o deixou sem resposta. E você? Quem é você quando tira toda essa fantasia? Ricardo ficou mudo, porque não sabia responder. Você quer saber por que vou dizer não? Fernanda continuou. Porque você não existe. Você é apenas uma lista de posses, uma coleção de conquistas materiais. Mas onde está o homem por trás de tudo isso? Onde estão suas paixões, seus medos, seus sonhos que não envolvem dinheiro? Ela se levantou da mesa e colocou a mão no ombro dele. Quando você descobrir quem realmente é, talvez encontre alguém que queira conhecer essa pessoa. Naquela noite, Ricardo fez algo que não fazia há 15 anos. Chorou. Chorou pela solidão, pela vida vazia, pelas oportunidades perdidas. Chorou por Letícia, que ele havia perdido por orgulho. Chorou por Helena, que ele havia perdido por medo. Chorou pelo homem que havia sido e que sacrificou no altar do sucesso. Sentado no chão do apartamento de 80 milhões, cercado por objetos caros que não significavam nada, Ricardo finalmente entendeu a verdade. Ele havia trocado sua alma por dinheiro. E agora, aos 42 anos, descobriu que era um estranho para si mesmo. Pegou o celular e fez algo impensável. Ligou para Helena. Quando ela atendeu, a voz dela trouxe de volta todas as sensações daqueles dias em Minas. Ricardo. Nossa, que surpresa. Como você está? Ele respirou fundo e decidiu contar a verdade. Toda ela. Helena, eu preciso te contar uma coisa. Eu menti para você. Sobre quem eu sou, sobre minha vida. E preciso te pedir perdão. O silêncio do outro lado da linha pareceu eterno. Eu estou ouvindo, ela disse, finalmente. Ricardo contou tudo para Helena: o dinheiro, as empresas, a vida de luxo, a solidão, as rejeições, a busca desesperada por algo real. Ela o ouviu em silêncio, fazendo perguntas pontuais, sem julgamentos. Quando ele terminou, Helena suspirou. Obrigada por me contar a verdade, disse. Deve ter sido difícil. Você me odeia? Ricardo perguntou.
a voz tremula. Não te odeio, ela respondeu. Mas também não sei se posso confiar em você. Você mentiu sobre quem era durante 3 semanas. Como posso saber que está sendo verdadeiro agora? A pergunta dela era justa, e Ricardo não tinha resposta. Eu entendo, disse. Só queria que você soubesse que aqueles dias foram os mais reais da minha vida. Com você, eu descobri quem eu realmente sou por baixo de tudo isso. Helena ficou em silêncio por um longo momento. Se você realmente quer mudar, disse finalmente, precisa fazer isso por você, não por mim ou por qualquer outra pessoa. Precisa descobrir quem é Ricardo quando não está tentando impressionar ninguém. Hoje, 2 anos depois, Ricardo vive uma vida completamente diferente. Vendeu a maioria das empresas, manteve apenas uma pequena consultoria que lhe dá prazer administrar. Mudou-se para um apartamento menor, mais aconchegante. Começou a fazer terapia, a praticar esportes, a ler livros que realmente gosta. Aprendeu a cozinhar, adotou um cachorro de verdade, fez amigos que não sabem quanto dinheiro ele tem no banco e descobriu algo surpreendente. Ele gosta de si mesmo. Pela primeira vez em décadas, Ricardo se sente confortável na própria pele. Não voltou a procurar a Helena, menos entendeu que ela estava certa. A mudança precisava ser genuína, não motivada pelo desejo de conquistar alguém, mas às vezes pensa nela com gratitude, porque foi ela quem o ajudou a encontrar o caminho de volta para si mesmo. Ricardo ainda não encontrou o amor que procurava, mas descobriu algo mais importante. Aprendeu a amar a si mesmo e sabe que quando estiver pronto, quando for verdadeiramente autêntico, o amor chegará naturalmente, porque agora ele tem algo real para oferecer. Não dinheiro, não posses, mas sua própria alma. Às vezes, perder tudo é a única forma de encontrar a si mesmo.